Boa noite. Está no ar na tela da Band o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje é o responsável pela maior feira de agricultura de precisão do país, a Expo Direto em Não Me Toque. Recebemos no Rio Grande que dá certo o presidente da Cotrijal, Ney César Mânica. Participam dessa entrevista os colegas jornalistas Lizemara Prats, nossa editora do Núcleo de Agronegócios do Grupo Bandeirantes e que comanda também aos sábados o Agroband na Band TV e na Rádio Bandeirantes. E o diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Renato Martins. Uma boa noite a todos, obrigado aos colegas. Ney Mânica, obrigado por estar conosco aqui no Rio Grande que dá certo, pela tua presença aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade e dizer que é uma alegria muito grande podermos estar aqui falando do agronegócio do Rio Grande, do Brasil e da nossa Expo Direto, que vai ser agora no mês de março em Não Me Toque. A feira se transformou numa referência na América Latina ao longo dos anos. Qual é o segredo do sucesso da Expo Direto? Eu diria que são dois fatores importantes. Primeiro, quando a Cotrijal resolveu fazer uma exposição, nós avaliamos os modelos de exposição que existiam no Brasil e no exterior e criamos uma exposição muito focada em tecnologia, inovação e oportunidade de negócio. E dentro desse foco nós permanecemos esses 16 anos e ela gradativamente todo ano foi crescendo, começando por uma exposição regional, depois do estado do Rio Grande, do Mercosul e no Brasil. Então foi um grande desafio e hoje internacional. Tinha que fugir um pouco da concorrência das outras também, né? Com certeza. No Mercosul e as internas. Com certeza, porque são modelos, a nossa feira ela inicia às 8 da manhã, encerra às 18 da tarde, não tem bebida alcoólica, não tem show, não tem almoço nos estandes, e é essencialmente de negócio. Então, o produtor que vai lá, o visitante, 95% ele tem uma ligação direta com o agronegócio. Então, vai lá o produtor, a sua família, os interessados em ver as tecnologias, inovações e as oportunidades. Então, fez com que as empresas acreditassem na Expo Direto e hoje ela é uma referência que nem nós imaginávamos podíamos estar nesse momento com um orgulho grande do Rio Grande do Sul. Presidente Ney Mânica, e o plantio direto, essa tecnologia utilizada, esse sistema de plantio, de manejo do solo, é forte na região e também o uso da agricultura de precisão com um número grande de indústrias ali. Isso foi decisivo para que vocês fizessem o evento e o mantivessem com essa grandiosidade que tem hoje. Lizemara, você coloca muito bem. O plantio direto, que iniciou há muitos anos, e depois, na sequência, veio a agricultura de precisão, e hoje Não Me Toque é a capital nacional da agricultura de precisão. Ela foi homologada pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, como a capital nacional da agricultura de precisão. Então, isso é uma inovação, uma tecnologia muito avançada. E nesses longos anos que se implementou essas técnicas, essas tecnologias, a produtividade da nossa região ela tem um destaque muito importante no crescimento. Se nós pegar a média de soja do Rio Grande, é em torno de 48 sacos, e a média de produção da soja na nossa área é 66,7. Então isso agrega um valor muito grande ao nosso produtor e ao mercado de commodities dessa produção, tanto no trigo como na cevada, no próprio milho. E a Expo Direto ela oportunizou o crescimento e desenvolvimento das indústrias da nossa região, de toda a cadeia produtiva e até do comércio e da indústria. Então, realmente, eles chamaram o plantio direto, a agricultura de precisão, a tecnologia, a biotecnologia, a soja transgênica, tudo isso veio em benefício do aumento de produtividade. A região cresceu realmente muito, né, presidente, com a Expo Direto nesses 17 anos, né? Hoje temos até um grande hotel, né, que se instalou na região e que tem a agenda da Expo Direto toda reservada até o ano de 2020, 2025, por aí, porque realmente nessa época da Expo Direto tem muito interesse na região. Né? Você sabe, né, Renato, a dificuldade, num raio de 200 quilômetros de Não Me Toque, se nós pegarmos Carazinho, Passo Fundo, Soledade, Lajeado, Cruz Alta e Birubá, toda aquela região lota todos os hotéis. Nós temos uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de ocupações de hotéis, em rede de hotéis, e lota tudo antes, durante e depois da Expo Direto. Então, realmente, as empresas, as pessoas já reservam 1 ano, 2 anos, já deixam reservado por causa de logística de deslocamento. Então, realmente, houve um desenvolvimento. E até, às vezes, por brincadeira, o empresário diz, Mânica, faz 2 Expo Direto por ano, que daí eu não preciso mais fazer outros eventos. Mas aí fica muito pesado. Então, a Expo Direto realmente traz esse benefício todo. A feira transformou a economia da região, como o senhor disse, mas também transformou a vida dos moradores de Não Me Toque.
O senhor imaginava que tantas famílias iam colocar as casas, por exemplo, para alugar, hospedar essas pessoas que vêm para participar da Expo Direto? Foi uma mudança em nível de cidade também. Com certeza. O pessoal viu a oportunidade e acabavam indo os casais para a casa da sogra, dos familiares, alugando a sua casa para os expositores, os visitantes, agregando uma renda também. Os municípios ao redor de Não Me Toque, como Vitor Greff, Cuca e Linguiça, um evento tradicionalíssimo. A festa da Cuca e da Linguiça, a linguiça, né? Ali em Lagoa Vitor Festa em Lagoa do Sescanto, os encontros em Carazinho, então todo Tio Hugo, todos os municípios estão aproveitando. Então, realmente, e o Lisamar, uma coisa que eu fiquei bastante feliz é que mudou muito a cultura Expo Direto. Quando nós iniciamos a Expo Direto, no primeiro ano, nós colocamos uma equipe de pessoas para que deixasse o parque, durante a Expo Direto, limpo, com equipamento de juntar algum eventual papel, toco de cigarro. E aí, quando uma pessoa, nunca esqueço, quando uma pessoa estava caminhando lá, jogou um toco de cigarro no chão, um dos nossos colaboradores foi, bateu nas costas, olha, o senhor deixou cair e juntou. A pessoa ficou tão constrangida, e os outros que estavam olhando, e nós colocamos... E a partir do segundo, terceiro ano, hoje não precisa mais ninguém fazer isso. Isso modifica a cultura, A né? cultura. Então, eu digo, o pessoal diz, mas como é que é limpo? É questão cultural. Então, se os países do primeiro mundo têm uma cultura, por que nós não podemos implantar aqui também? Eu sempre digo, o que acontece no país do primeiro mundo, no Brasil chegava em 10 anos, hoje chega em 5. Mas não vamos esperar 10, 5, vamos começar a praticar algumas coisas. Então, a Expo Direto também foi... E aí, a Expo Direto também despertou que outras exposições se organizassem, né? A gente faz intercâmbio com a disposição. Então, muitos dizem, eu fui lá na Expo Direto, quero aplicar, a gente passa nosso conhecimento, o que a gente pode ajudar, é uma questão cultural. É mais ou menos como o Uber e os táxis. A Expo Direto está fazendo as outras melhorarem também, né? Mas, presidente, por trás disso tudo tem uma grande cooperativa, né? E o seu trabalho como líder dessa cooperativa, a Cotrijal, de sucesso. A base do cooperativismo dá certamente para a Expo Direto, né, um grande motor de arranque. E é também, eu lhe pergunto, para o estado do Rio Grande do Sul, uma grande saída econômica, cada vez mais nesses anos que estamos passando de fomento ao agronegócio e os futuros, o cooperativismo no Rio Grande do Sul? Renato, você toca numa coisa muito importante. Se nós olharmos o mundo, todos os países que se desenvolveram, ou quando tiveram crises, o cooperativismo foi o fiel da balança. Se nós olharmos no Rio Grande do Sul, os municípios que têm cooperativa, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito superior a onde não tem o cooperativismo. O cooperativismo consegue agregar pequenos, médios e grandes, de diversos segmentos, num mesmo chapéu. Então, o sistema cooperativo, bem, com uma gestão muito boa, ele é uma grande alternativa, tanto social como econômica. E nós vimos em outros países a fusão do cooperativismo, o crescimento, a organização das cadeias, cooperativo de consumo, de produção, como temos no Brasil aqui. Então, eu diria, não tenho medo de dizer que o cooperativismo é que pode, sim, ajudar as comunidades e os estados a ter um desenvolvimento econômico e principalmente social, porque nós não podemos fazer só o social. Nada se faz sem o econômico. Se você tem recurso, você faz o social. Se você não tiver, você não ajuda ninguém. Então, nós fizemos uma cooperativa muito profissionalizada, com uma boa gestão, fazendo o econômico, mas também olhando a parte social. E quando as pessoas perguntam quem organiza a Expo Direto, eu digo, é o agricultor, é o colono. Então, o cooperativismo mostra que tem condições de fazer grandes eventos. São também. os funcionários da Cotrijal, na grande maioria, que trabalham lá dentro durante os 5 dias da feira, mas agora já estão trabalhando, vão continuar depois na manutenção do parque. É uma feira feita pelos funcionários da Cotrijal. Nós temos uma comissão organizadora que cuida todo o segmento, alimentação, estacionamento, administração, enfim, são 10 comissões. E nós temos em torno de 800 colaboradores que durante a feira, de uma forma ou outra, trabalham. Nós temos uma equipe permanente de 30 pessoas o ano todo, mas antes da feira e durante, as empresas expositoras colocam mais de 3.000 pessoas trabalhando, cada uma cuidando do seu estante, do seu lote, do seu plot. Então nós temos lá um universo... Isso ao longo do ano? Não, isso antes e durante a feira, né? Mas ao longo do ano nós temos uma equipe de 30 colaboradores para fazer manutenção de grama, limpeza, conservação
E depois, quando vai se aproximando o mês de novembro, dezembro, janeiro, então a gente vai incrementando mais pessoas para... Agora, presidente Mani, como é que se organiza uma feira deste tamanho em meio a um momento adverso da economia no país? Isso é uma boa pergunta, Ziz. Eu lembro 2005, quando então o governador Rigoto, as empresas queriam que a gente suspendesse a Expo Direto. Quebra na safra. Vinha de 2 secas. 2 secas o Duas governador secas. Rigoto pegou na época. E aí, suspender. Daí eu disse, pessoal, é no momento de crise que nós temos que mostrar a nossa força, ver as oportunidades. Vamos fazer, e vocês nos ajudaram muito, a mídia, vocês, o Grupo Band, quando a gente falava, vamos fazer uma feira da esperança e do otimismo. Não vamos falar muito em queda de negócio, porque o negócio é eventual. E aí se trabalhou muito. Então, eu recordo, Ziz, que naquele ano o produtor chegava na Expo Direto com desânimo total. E ele saía no final da tarde com um otimismo, com uma alegria, porque ali era outro mundo, era os plots, os estantes, bonito, irrigado. Então, é claro que quando ele chegava à propriedade, vinha uma realidade, mas aquilo, as empresas e o povo, então, otimismo. Eu digo o seguinte, se no momento da crise você recuar, você acaba desaparecendo. Se a Expo Direto não tivesse saído ou começasse a se intercalar de 2 ou 3 anos, com certeza ela morre. Então, aquele ano foi um ano que a gente mostrou que é no momento de crise. E todo mundo fala, tem crise. Crise, eu digo o seguinte, lá na Expo Direto não tem crise. Por que que não tem crise? Porque quando a crise chegar no portão da Expo Direto, vai olhar as empresas, aquela tecnologia vai dizer, aqui não tem lugar para mim, e ela vai embora. E quando chegar os visitantes aqui, é o meu lugar, os empresários. Então, a crise você faz do tamanho que quer. Claro que tem coisas pontuais, econômicas, políticas, mas eu acho que tem que fazer acontecer, se ajustando ao momento, à realidade, não querendo não enxergar um momento difícil, mas você não pode deixar de fazer. E aí é muito importante, vocês da mídia, o sacrifício que fazem, os expositores, para nós mostrar para o mundo do agronegócio que é nesse momento que você busca as oportunidades. Até porque, como qualquer tempestade, a crise também passa. Tem algum momento que ela vai passar, né? E aí, exatamente como o senhor fala, se parar, desaparece no mercado. Então tem que continuar trabalhando, né? É uma das receitas, né? Com certeza. Um expositor, um paulista, numa exposição, me falou, quando deu um momento de crise, que um gerente dele disse, presidente, quebrou o produtor, um grande produtor, lá nós perdemos um cliente. E agora, o que vamos fazer? Aí ele perguntou, acabou a lavoura? Não tem um outro produtor, vai lá buscar esse cliente. É a mesma coisa que eu digo, se a nossa cooperativa tiver problema, vai acabar o agronegócio? Não, vai alguém tomar o nosso lugar, então nós temos que ser competentes. Então a oportunidade existe, a produção existe, o mercado, ela só troca de mão, os capitais trocam de mão. Então nós temos que ser eficientes. A mídia vai desaparecer? Não. Vai estar aí presente. Então, nós temos que, nesse momento, estar preparado para justamente mostrar nossa competência. Bom, e o que tem de novidade agora? A gente sabe que tem fila de expositor, como nos outros anos, então é um termômetro aí de como é que um sintoma bom, de como vai ser positivo. Teremos lançamentos, inclusive, de máquinas para a Expo Direto deste ano. Tem aumento no pavilhão da agricultura familiar e tem crescimento nas rodadas de negócios na área internacional. A Lisiamara faz 16 anos que sempre me faz a mesma coisa. Você me bota em saia justa. Ela quer saber primeiro as novidades, não termina nem a Expo Direto, ela já quer saber o que nós vamos fazer na outra Expo Direto. E ela já sabe de algumas das novidades. Ela já conhece, ela já adivinha algumas coisas. Mas Lisiamara, eu diria assim, olha, você sabe, todas as exposições ela tem sempre alguma coisa. O que nós estamos olhando nesse momento? Nós estamos olhando o que o agronegócio precisava discutir na Expo Direto em termos gerais para a economia do agronegócio. Porque não adianta nós discutir uma coisa pontual da Cotrijal. A Expo Direto é uma feira internacional, que nós temos que ver o mercado global, temos que ver o mercado nacional, para nós levar um tema que interessa a todos isso aí. Então nós estamos acompanhando para definir esses temas aí. Mas tem lá, nós temos Fórum Nacional da Soja, do milho. Este ano vamos fazer Fórum Nacional do Trigo, uma cultura importante, debater o Rio Grande, o Brasil, quer trigo sim ou não. É uma cultura super importante. O que o governo pode fazer, a cadeia, para nós ter essa cultura tão nobre e importante aí?
temos uma necessidade de 12, 13 milhões de toneladas, produzimos quanto? 3, 4 milhões de O toneladas. resto a gente importa, né? Importa. Então, vamos gerar para movimentar o setor de máquinas, a propriedade, os insumos, as empresas. Então, vamos discutir a cadeia do trigo também. Tem aquele encontro das mulheres, que é um encontro importante que nós iniciamos no passado, que a mulher tem um papel de extrema importância na sociedade, na comunidade, e nós criamos agora na cooperativa Sul-Ultimar, Zamara, um comitê das mulheres. São 30 mulheres que fizemos parte de um comitê para ajudar a discutir a importância da mulher no cooperativismo e na Cotrijal. Então tem esse encontro das mulheres, nós temos jovens. dos jovens também. Nós vamos ter debate lá sobre solo, sobre águas, sobre seguro agrícola. Então, nós temos um monte de atividades dentro da Expo Direto. Mas o mais importante, eu vejo, são sempre as tecnologias, tanto na área de químicos, sementes, fertilizantes, como de máquinas, as inovações, que elas são muito rápidas. É como a informação, a informática, você tem o TI, se você não te atualizar, está desatualizado. Então, vem vindo muitas novidades. E também, eu acho que é importante para a Expo Direto, as grandes montadoras do nosso país e mundiais, elas estarão lançando aí, não me toque, até porque elas não estão indo em Cascavel esse ano, a show. Estarão todas lá, as principais montadoras. 5 montadoras já com contrato assinado. De máquinas agrícolas. De máquinas agrícolas. Estarão todas elas lá, levando as inovações que estão lançando em 2016, que sempre acontecia no Paraná, algumas e algumas em Nometoque. E esse ano vamos ter lá em Nometoque. Então teremos lançamentos, novidades, promoções, porque as empresas também estão se preparando muito. Nós estivemos falando com as instituições financeiras, recurso vai haver, mesmo que se fale aí numa falta de recurso, para a exposição vai ter recursos, isso é importante, porque muito produtor tem sua necessidade, ele não está capitalizado, mas ele tendo financiamento, ele adquire. Então, nós vamos ter uma feira realmente de esperança, de otimismo e de negócio. Os órgãos financiadores são fundamentais, vão estar todos lá dentro, né? Todos lá dentro, além de todos os bancos tradicionais que estão lá, nós temos os bancos das montadoras. Então, com certeza, o recurso não vai faltar aqui. Isso é muito importante para o sucesso de comercialização dentro da Expo Direto. Presidente, essas receitas que o senhor está dando aqui com base na sua experiência na Expo Direto serve para todo o Rio Grande, para todos os setores, né? Não parar na hora da crise, trabalhar muito, não desaparecer no mercado. Mas tem um líder por trás disso, um líder por trás de uma cooperativa, um homem de várias experiências, já foi jogador de futebol, já serviu no Exército e até motorista de presidente da República. Né? Isso foi uma alegria muito grande. Isso Primeiro, ser lhe jogador deu muita do Grêmio. experiência, né? Jogador das bases do Grêmio. Segundo, serviu o Exército, que para mim foi uma escola da vida. Eu acho que aí nasce a disciplina. Então, fui contra a vontade, mas saí de lá não muito satisfeito, mas hoje, reconhecidamente, nos ajudou muito. E também, na nossa caminhada aí, a gente teve essa oportunidade. Conte essa passagem com o presidente Figueiredo. Conte essa passagem que é interessante. Não, eu estava servindo em Cruz Alta e aí eu estava jogando no Juvenil do Grêmio. Daí, na época, gurizão, cada um se alistava no seu município. E eu lá sou natural de Tapera, que me orgulho muito, e lá eu me alistei e não consegui, mesmo com atestado, descobriram que eu jogava futebol, me segurar no quartel. E daí, no mês de março, teve a abertura da colheita da soja. E eu estava dirigindo o segundo carro. Primeiro, eram 10 Galaxy, que fazia tempo dos militares, fazia aqueles roteiros lá, 8 estações, e eu estava dirigindo o segundo carro. Primeiro era o presidente Geisel, e segundo eu de miliquinho lá dirigindo, e 2 generais atrás. E eu, como eu sabia que a maioria era gaúcho, né, da época da ditadura militar, dos militares, e eu pensava para mim, puxa, eu vou pedir para eles, vou falar que eu jogava lá no Grêmio e para eles me mandar embora. Aí parou a primeira estação, não falei nada. Na segunda estação, um deles perguntou, soldado, o que você fazia antes de estar no quartel? Eu digo, eu jogava lá no Juvenil do Grêmio. Daí os 2 vieram para frente, no banco. Aí, como é que está o Alcindo, como é que está o Everaldo, o Joãozinho, o Flecha? Eu era juvenil, né? Toda aquela turma lá. Daí, conversando e tal, aí, terceira estação, e eu dizia, vou pedir para eles me mandar embora. Não tive coragem. Segundo, não tive. Resumindo, na última estação, não tive a coragem, porque se eu pedisse, com certeza iam me mandar voltar para o Grêmio. Aí o general botou num jornal, quando tu voltar para o Grêmio, então, substituiu o Alcindo lá,
me manda que eu vou... Daí fui olhar a assinatura João Batista Figueiredo, que era o general, e logo em seguida ele foi o presidente Virou da República. presidente. Então, fui motorista do futuro presidente por um dia. Mas se tudo tivesse sido ao contrário, talvez o senhor não estivesse presidente da cooperativa, tivesse sido um grande jogador, Mas aí eles amaram, naquele tempo se ganhava muito pouco. Mas o que eu digo assim, essa é uma passagem importante que eu gosto de contar. Isso é a escola da vida, né? Escola da vida. Eu acho que é importante porque eu ensinei para os meus filhos o seguinte, e aprendi na vida, você se não sabe, pergunta, se tem a dúvida, pergunta, não fique, tenha coragem. Então, ali foi uma lição que hoje eu gosto muito de perguntar, porque, então, naquele momento eu era jovem, eu não tinha essa coragem. E a gente aprende e a gente procura transmitir para o outro. Não desista no primeiro não, insiste, se tu não conseguiu mostrar um projeto bem feito, não desanime, vai lá, refaz ele atrás com fundamentos que você consegue. Se você não convenceu no primeiro momento, analise se você não foi competente o suficiente. Então, isso ajuda a gente. E aí, atrás disso, né, junto com a gente, ao lado da gente, nós temos uma grande equipe de colaboradores. Se tiver uma oportunidade como essa, aproveite, né? É uma grande lição, né? Então, não fique quieto, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Essa é a máxima do cavalo, passou encilhado, tem que montar. Tem que montar. É mais ou menos por aí. E eu aprendi que na vida ninguém pode dizer que morreu sem oportunidade. Algumas pessoas talvez tenham uma oportunidade. Muitos têm N oportunidades que nem aproveitam, né? Então a oportunidade ela existe, é só saber identificar o momento de aproveitar. Agora, presidente, o que o senhor acredita seja fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, eu diria assim, começando pela gestão. Nós temos um Rio Grande, que todo mundo sabe, que ele é incapaz, ele não gera receita para cobrir a sua despesa. Ele não tem capacidade de investimento. Nós temos no Rio Grande muitos processos que são coisas do passado, que é uma distorção com uma realidade econômica e de bom senso. Questões, são quadros funcionais, são salários exorbitantes, são benefícios que tem alguns que a gente fica envergonhado do que está tendo. Então, o que precisa é ter a coragem de mudar esses parâmetros. Não dá para interromper direitos adquiridos, mas dá para estancar. Se nessa próxima administração não conseguir, na outra for, daqui um pouquinho nós vamos ter um Rio Grande voltar. Então, eu queria aqui, eu acho que o nosso governador Sartori, ele está sendo um político, eu acho que quem conhece não está surpreso, mas quem não conhecia, eu acho que ele está fazendo um trabalho que, num primeiro momento, impopular, mas que vai trazer um reflexo muito grande para o Rio Grande. Não adianta, o que é inviável tem que fechar, tem que fazer gestão, tem que profissionalizar. Nós temos que acabar com o cabide de emprego. Não tem mais receita, não adianta você ter receita que não cubra as despesas. São planos e planos, então, gastos de custeio. Todo dia a gente vê aí na mídia vocês divulgando as sacanagens. Eu acho que está no momento de dizer basta. E quem pode fazer isso é o povo do Rio Grande, ajudando aí nessas mudanças, são doloridas, porque o que eu noto e o que eu vejo é o seguinte, todo mundo concorda que haja uma mudança. Aí começa assim, desde que não mexa em mim. Bom, aí não muda nada. Cada um Todos tem que dar nós a sua temos que parcela. dar o nosso sacrifício. Tem que cortar na carne. Eu vi muitos segmentos dizer, Mânica, eu concordo com o vendedor, mas nós não podemos mexer, nós já fizemos o sacrifício. E não foi feito sacrifício nenhum. Então, eu acho que o Sartori está tendo a coragem, a gente tem algumas coisas que é impopular, umas coisas que nem a gente não gosta, mas a gente tem que entender que é pro Rio Grande, pro futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e tal. Então, eu vejo que é por gestão. E a gente sabe do corporativismo, nós sabemos disso, que é difícil, o ser humano é complicado, mas eu acho que tem que ter a coragem de ir avançando. Se não conseguir fazer tudo, faz um pouquinho, que nem a Expo Direto, nem você falar, Suzito. Nós começamos com 41 hectares, chegamos a 80 e pouco, começamos com 100 expositores, estamos com 500. 40 milhões de faturamento, chegamos a 3 bilhões e 200. Mas como é que nós construímos? Todo ano um pedacinho. Fazia mais uma quadra, gramava, calçava, construía mais um pavilhões. E hoje dá para dizer que estamos lá com 90% uma infraestrutura muito boa. E assim não é a gestão no Estado. Tira o que não dá, vai ajustando aqui, estanca, que a partir de agora é outro processo, quem tem direito tudo bem, se respeita. Então, eu acho que é coragem e tem que todo mundo se comprometer, senão não é governador, não é alguém da mídia que vai conseguir mudar sozinho. Nós, todos gaúchos, precisamos
fazer a nossa parte também. Qual é o futuro da Expo Direto? Futuro, eu diria que é um futuro certo, contínuo e de crescimento. Por que eu digo que é de crescimento? Porque a inovação e a tecnologia, ela muda tanto que se nós voltarmos a 20 anos atrás, se falava em telefone celular, não se falava. Hoje, nossos pais na agricultura diziam, eu plantava com peque-peque, com arado de boi, e não sei o quê. Eu tenho dito assim, essa geração, que no Brasil nós já estamos com um trator com ar-condicionado, cabine, automotrizes, agricultura. Talvez essas pessoas, esses jovens hoje, daqui a 30 anos vão dizer, puxa, naquela época nós sofria, porque vai vir tanta inovação e tecnologia que nem nós sabemos. Então, o futuro da Expo Direto, eu acho que ela é um futuro promissor, porque ela vai ter oportunidade de continuar mostrando essas inovações. Acompanhar esse avanço e vem tecnológico, muito. né? Nós tivemos agora, no final do ano passado, em São Francisco, Sim. na Califórnia, que é a capital da inovação americana, do mundo lá, e a gente viu algumas coisas que eles estão fazendo, inovação que é quase imaginável. Eles só pensam, e nós fizemos umas coisas práticas, faz uma inovação, e nós estamos tão condicionados que a nossa inovação é melhorar o que nós temos um pouquinho, não é essa inovação, não é melhorar meu óculos, a minha camisa, o meu plano, é criar coisas Criar novas. um novo. Criar um novo. Esse é o desafio, E né? nós somos assim, já estamos conscientemente preparados, vamos inovar, vamos melhorar, não é melhorar, é criar coisas novas. Então essa inovação é que é o grande desafio nosso. Presidente Ney Mânica, da Expo Direto Cotrijal, nos encontramos a partir do dia 7, né? De 7 a 11. De 7 a 11, lá na Expo Direto Cotrijal, e Não Me Toca. Obrigado pela presença conosco. Nós que agradecemos a oportunidade e reforçando, esperamos todos, porque realmente o mundo do agronegócio vai estar olhando para a Expo Direto e para o Rio Grande. Obrigado, presidente. Obrigado também aos colegas Renato Martins e Lisemara Prates. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos no próximo sábado. Até lá e uma boa noite, um bom fim de semana.